Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer o mundo melhor. Em todos os momentos, o Livro Espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Um olhar voltado para a humanidade, através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, iniciamos Ante os Novos Tempos, o programa espírita que traz até você o pensamento do Espiritismo sobre os diversos acontecimentos da vida na visão espiritualista sobre o ser humano enquanto alma imortal, destinado à perfeição, o que ele faz através então dos seus múltiplos aprendizados e experiências em diversas reencarnações. Hoje, ante os novos tempos, além de trazer as perguntas e respostas, sempre à luz do Espiritismo, vai nos trazer no quadro Entrevista, a entrevista concedida por Carlos Jimenez a Orson Peter Carrara sobre comunicação espírita. Vamos destacar na poesia espírita o espírito Raul de Leone através da psicografia de Chico Xavier. Em Para Viver Melhor, nós teremos os desafios da vida familiar. E encerrando o programa, no Entendendo com o Espiritismo, vamos abordar a visão espírita sobre os anjos e os demônios. Tudo isso em Ante os Novos Tempos, que está começando agora. Perguntando e aprendendo. Perguntando e aprendendo é aquele quadro feito por você, porque é você que formula as perguntas, que envia suas dúvidas para a nossa produção. E você faz isso através dos nossos canais de comunicação que estão na tela, e você pode fazer através do Telegram, do WhatsApp, por e-mail ou no nosso canal no YouTube. Então, se você tem alguma dúvida, quer saber o pensamento espírita sobre determinado tema, é só enviar então a sua pergunta. E iniciamos hoje com o Silvano Brenner, que é da cidade de Palmas, capital do estado de Tocantins. Silvano está perguntando: quando a pessoa não tem consciência do erro que cometeu, mesmo assim deve repará-lo através de uma expiação? Silvano, sua pergunta nos leva a entender, à luz do Espiritismo, que perante a lei divina, existe uma diferença entre aquele que comete um erro deliberadamente, ou seja, com consciência do mal que está fazendo a si mesmo e ao próximo, daquele que comete um erro por ignorância, às vezes até de boa fé, sem querer efetivamente cometer o mal nem a si, nem aos outros. Deus é a perfeição e sua justiça tem que ser também perfeita. Portanto, não poderia olhar as consequências para o espírito do mesmo jeito. Nós aprendemos com a doutrina que aquele que comete o mal com consciência, esse vai responder muito mais perante a lei divina, porque ele tem o conhecimento, ele planejou,
ele sabia o mal que estava cometendo ao seu próximo. Então as consequências para ele serão muito mais graves do que as consequências daquele que cometeu um erro, que acabou cometendo o mal, mas não porque queria cometer esse mal, não porque pensasse realmente em fazer o mal a si mesmo ou ao próximo. Agora, de qualquer maneira, como responde os Espíritos a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, o mal é sempre o mal. O erro é o erro. E, portanto, o espírito terá que reparar o erro cometido. Existem 1000 modos de realizar essa reparação, porque Deus, na sua misericórdia, faculta esses 1000 modos para que o Espírito, seu Filho, possa, então, reparar o erro, o mal cometido. E a literatura espírita é repleta de contos, histórias, comunicações dos espíritos a esse respeito. Então, alguns irão sofrer mais, outros irão sofrer menos. Então, nem sempre aquela pessoa que cometeu um mal em vida passada terá que necessariamente passar por uma expiação na sua próxima existência. Depende do que ele cometeu, quais foram as suas intenções, seu nível de consciência, as suas novas disposições morais para a nova reencarnação. Então, tudo isso é levado em conta por Deus, que, se é justo, é também soberanamente bom e misericordioso. Então, não esqueçamos disso e aproveitemos todas as nossas oportunidades existenciais para crescer e fazer o bem na medida do nosso possível. Bom, continuando, nós recebemos agora a pergunta que vem lá de Vitória, Espírito Santo, e ela foi feita pelo Ronaldo Cruz. A pergunta dele é a seguinte: todos os aprendizados e todas as experiências pertencem ao espírito. Isso quer dizer que ele tudo acumula na sua memória? Muito bem, Ronaldo. Você faz primeiramente uma afirmativa e é uma afirmativa correta. Aprendizados e conhecimentos realizados pelo espírito nas suas encarnações pertencem a ele. É patrimônio do espírito. Nada pertence ao corpo, porque o corpo orgânico é instrumento de manifestação do espírito. Então não vai ficar na memória cerebral, vai ficar sempre com o espírito após a desencarnação. Agora, precisamos lembrar que a lei divina é de evolução. Ou seja, todos nós, criados simples e ignorantes, mas com todo o potencial, devemos desenvolver esse potencial até chegarmos à condição de espírito puro, o espírito perfeito. Sim, tudo pertence ao espírito, mas por que ele haverá de recordar, agora que ele chegou ao estado de espírito puro, por que ele haverá de recordar uma encarnação que ele teve aqui no nosso planeta Terra, que ainda é um mundo de expiações e provas? Na verdade, ele vai ter uma memória seletiva, porque ele vai descartar coisas do seu passado que ele superou, que ele não utiliza mais, que ele sublimou, para manter esse tipo de memória. E essa memória seletiva, ela acontece conosco mesmo. Nós que somos aqui os espíritos reencarnados. Nós, ao longo da existência humana, nós vamos selecionando as nossas memórias. E fatos comuns, do cotidiano, não tão relevantes, normalmente nós não guardamos. Mas vamos guardar aqueles acontecimentos, aquelas experiências que consideramos sejam mais relevantes para nós mesmos. É isso então que vai acontecer conosco nesse evoluir, degrau
até a perfeição. Agora, tudo fica registrado. E é isso mesmo. Tudo está registrado no mundo espiritual. Mas o espírito vai recordar apenas aquilo que efetivamente lhe interesse e lhe faça o bem, porque ele já superou essa condição de ter estado em mundo primitivo, em mundo de expiações e provas, em mundo de regeneração. Tudo isso já está, então, superado. Então, é assim que acontece. Agora, é inimaginável para nós qual seja a capacidade de memorização do espírito muito elevado e qual seria essa capacidade dele resgatar essas memórias, por assim dizer, perdidas no tempo. Não temos ideia em relação a isso, mas sabemos que quanto mais evoluído, mais moralizado e espiritualizado ele fica e, portanto, a sua atenção irá para esse campo e não para pormenores ou mesmo determinadas existências que ele teve e que já superou e que ficou, por assim dizer, na poeira do tempo evolutivo. Bem, vamos passar agora a palavra a Solange Brito, que é lá de Teresina, capital do Piauí. E ela está aqui indagando. Dizem que existem espíritos obsessores nos hospitais e que eles podem agravar nosso estado de saúde. Isso é verdade? Solange, não apenas nos hospitais, mas em qualquer ambiente da sociedade humana, nós podemos encontrar espíritos obsessores, mas ao lado deles, benfeitores espirituais. O mundo espiritual é apenas e tão somente uma outra dimensão da vida, nada mais do que isso, tá? E que está aqui, interpenetrando com a nossa dimensão material. Aliás, portas, janelas, paredes, etc., nada disso é obstáculo para os espíritos. No ambiente hospitalar, nós temos aqueles que estão dedicados, de coração, a tratar os pacientes, a salvar vidas e, com toda certeza, estão acompanhados de bons espíritos. Temos aqueles que no ambiente hospitalar são religiosos, possuem uma religião, fazem as suas preces, as suas orações, confiam em Deus e, portanto, atraem para si e para o ambiente bons espíritos. Então, afirmar que num hospital só existem os espíritos obsessores, não, isso não é verdade. Existem espíritos de todos os graus. Agora, espíritos maus, obsessores, podem estar ligados a pacientes ou mesmo a profissionais da saúde e funcionários outros, de acordo com a lei de sintonia, com aquilo que mentalmente nós cultivamos e com o que fazemos nas nossas ações no dia a dia. E isso pode acontecer no nosso lar, pode acontecer na via pública, em qualquer ambiente profissional de trabalho. Então não podemos jamais dizer que nos hospitais só existem espíritos obsessores porque lá dentro só tem gente sofredora. Não. E, aliás, separemos aqui essa questão do sofrimento, porque sofrimento físico no campo da saúde orgânica não quer dizer sofrimento moral, que é outro tipo de sofrimento. Claro que, se o paciente que está ali internado no hospital, ele mantém sintonia com maus espíritos, esses espíritos tenderão a agravar o quadro clínico de saúde dele, desde que ele não tenha determinados méritos ou que não haja nenhum tipo de intervenção a seu favor, atraindo a ele os bons espíritos. Aliás, para aqueles que frequentam o ambiente hospitalar, é muito recomendável sempre a oração,
por todos os funcionários, por todos os médicos, por toda a equipe de enfermagem, por todos os pacientes, por todos os acompanhantes desses pacientes, seus familiares, para que a ambiência espiritual do hospital seja a melhor possível. Agora, quando lemos as obras do Espírito André Luiz ou do Manuel Filomeno de Miranda, respectivamente através dos médiuns Chico Xavier e Divaldo Franco, nós vemos que todas as vezes que eles visitam, que eles adentram a um ambiente hospitalar, eles sempre relatam a existência das equipes socorristas de benfeitores espirituais em todos esses ambientes, porque isso é da lei divina, o amai-vos uns aos outros. Então, tenhamos calma. Hospital não é sinônimo de ambiente obsessivo. Não confundamos as coisas. Os bons espíritos estarão sempre conosco para nos auxiliar, seja onde estivermos. Agora, nós é que precisamos dar sintonia a eles, através da prática do bem e também da oração. Vamos agora responder a Kátia Kreter, que é de Florianópolis, Santa Catarina. E ela pergunta: o que o espírita deve fazer no dia de finados? Ele pode visitar o túmulo de familiares e amigos no cemitério? Isso é uma pergunta importante, porque o espírita, embora consciente de que a morte não existe, que a vida continua depois do túmulo, o espírita não é nem deve ser uma pessoa insensível aos sentimentos da perda de entes queridos, sejam familiares ou amigos ou mesmo conhecidos. O espírita, então, deve dirigir as suas orações, seus bons pensamentos aos que retornaram à pátria espiritual através das portas da morte. Pode o espírita comparecer no cemitério no dia de finados, por exemplo, que é um dia consagrado à memória dos que já partiram da existência material? Sim, claro que ele pode, porque os espíritos de muito bom grado, nesse dia, também comparecem aos cemitérios, porque eles são atraídos pelos nossos pensamentos, de todas as pessoas que visitam o cemitério. Muitas pessoas ligadas aos despojos carnais, materiais, mas com pensamento naquela pessoa que desencarnou. Então os espíritos também comparecem aos cemitérios. Então o espírita pode comparecer para fazer uma prece, uma oração àquele desencarnado, recordando as boas coisas da convivência com ele, da sua existência. Ele pode sim, mas como ele pode também ficar em casa e orar por todos que partiram a partir do seu próprio reduto doméstico. Então, normalmente, nós espíritas não comparecemos aos cemitérios no dia de finados, porque entendemos que o dia de finados é uma tradição católica e que lá no cemitério encontram-se apenas os despojos materiais, carnais, orgânicos, daquele que se desligou da vida física, retornando à vida espiritual. E o que importa, na verdade, para os espíritos são os nossos pensamentos. Então, normalmente não comparecemos nos cemitérios, mas não há nada que proíba, não há nada que impeça. E que possamos sempre recordar dos nossos amigos, nossos familiares, determinados vultos que transpuseram esse portal da morte, retornando ao mundo espiritual e endereçando a eles nossos bons pensamentos, nossas orações, nossas boas recordações, porque essas vibrações chegam ao espírito, seja lá onde ele estiver. Esse deve ser o comportamento do espírita,
que pode sim comparecer no velório, que pode acompanhar o enterro, mas sempre com essa postura digna de falar coisas boas, desejar coisas boas e manter o pensamento sempre em oração ao recém-desencarnado. Muito bem, essas foram as perguntas e respostas que reservamos para o programa de hoje. Continuamos a receber e vamos continuar a responder na próxima edição. E aí você aproveita, está aí na tela os nossos canais de comunicação, para enviar então a sua pergunta para que possamos procurar a resposta nos princípios básicos que formam o Espiritismo. Não deixe de participar. É muito importante a sua participação enriquecendo o nosso programa. E agora nós vamos passar para a entrevista. Nós temos o nosso querido Orson Peter Carrara, que lá de Matão, no estado de São Paulo, através da internet, vem entrevistando queridos irmãos e irmãs do movimento espírita sobre os mais diversos temas. Quem comparece hoje é Carlos Jimenez, que é jornalista, radialista, ele é um especialista em comunicação e ele vai falar justamente sobre a comunicação espírita. Vamos então passar a palavra a Orson Carrara entrevistando Carlos Jimenez. Rodando o vídeo. Conversando sobre Espiritismo. Né? Ô Carlos, agora com toda essa sua experiência na comunicação, começando aí com as narrações esportivas, depois trazido aqui para o web rádio, divulgando o Espiritismo, o que você diz do atual estágio da comunicação espírita? Já que nós estamos aqui para falar de comunicação, você trouxe toda a sua experiência, numa visão geral, nós os espíritas estamos sabendo comunicar o Espiritismo para o grande público? Olha, com pesar, né, com a dor no coração, eu digo que nós temos que evoluir muito ainda com relação à comunicação espírita. O que eu penso é o seguinte, Orson, eu acho que tem duas coisas que o espírita não sabe fazer. É não se comunicar de forma não violenta, e também ele não sabe negociar, ele não sabe ceder para pensar num projeto maior. Então, duas coisas que o espírita, de forma geral, deveria evoluir, tem que aprender muito, estudar, praticar e crescer, que é a comunicação não violenta e que é a arte de negociar. Mas em que sentido que você fala isso? Porque você vê muitas vezes uma comunicação não violenta. Eu já vi vários irmãos, muitos irmãos do movimento espírita, acertar no mérito da fala, mas errar na forma da fala. Tudo aquilo que ele está falando, tudo aquilo que ele está pregando, tudo aquilo que ele está enunciando, faz sentido, está de acordo. Mas a forma pela qual ele se porta, a forma pela qual ele se comunica, o jeito pelo qual ele se dirige aos outros é inadequado. Chega a estragar. Numa doutrina na qual nós estamos fundados no cristianismo, e o cristianismo é amar o próximo como a si mesmo, não há como você falar e ferir ao mesmo tempo, quer dizer, instruir e ferir ao mesmo tempo. Então, quando eu falo de comunicação espírita, estou falando num contexto mais amplo, mais geral, não só esse de comunicação, vamos dizer assim, pública, né, publicitária, ou comunicação de programas mesmo, mas eu estou falando da comunicação de forma geral, quando eu penso lá no dirigente na casa espírita, quando ele quer passar uma mensagem, quando ele quer colocar a posição dele, quando ele quer instruir pela experiência que ele tem. Mas muitos dos nossos irmãos acham que pelo fato que o espiritismo não existem meia-verdades, que o espiritismo não tem que, de certa forma, polir algumas coisas, que o espiritismo não tem que ir com jeitinho, vai de forma direta. Kardec foi muito direto em tudo, Jesus, evidentemente, em suas parábolas, muito, muito, muito direto. Ele acha que o receptor atual, nós que estamos no mundo de expiação e prova, estamos preparados para receber essa informação direta, para receber aquele sermão direto, para receber aquela advertência direta. Nós não estamos ainda. Não é que eu estou falando que o dirigente espírita tenha que omitir determinadas coisas, ou ele tem que passar a mão na cabeça de quem está errando,
Não, não é isso. Mas ele tem que ter a sensibilidade de saber usar os termos adequados, usar as palavras adequadas, usar os momentos adequados, para que antes dele mostrar que a pessoa está errando, ele mostrar para aquela pessoa, o receptor da mensagem, que ele está do lado dele, que eles estão partilhando da mesma dificuldade. E aí o irmão que está emitindo a mensagem, em vez de passar uma sensação de segurança, passar uma sensação de instrução, sob o ponto de vista doutrinário, ele acaba passando uma mensagem de arrogância, no sentido de que se ele sabe tudo, e o irmão que está recebendo a mensagem não sabe nada ou é inferior. Enfim, então, nesse contexto da comunicação, eu acho que nós precisamos aprender a nos comunicar no sentido de não tomar os pés pelas mãos. Nós não podemos achar que está todo mundo preparado para ouvir no mesmo tom, porque a gente parte do pressuposto seguinte: não, eu aguento advertências firmes para mim, eu sempre aguentei, qualquer um que chega para mim eu aguento. Mas existem pessoas que são mais sensíveis e a maioria das vezes, quando alguém procura uma religião, né? A maioria das vezes, quando alguém procura uma religião, quando alguém procura o espiritismo, ela chega com o coração esfacelado. Ela chega com uma dificuldade muito grande, ou a perda de um ente querido, ou uma doença grave, incurável, ou o próprio revés financeiro, e ele procura o espiritismo, ou procura qualquer religião, para poder entender aquela situação. Porque quando você está feliz, alegre, com dinheiro no bolso, com o seu time liderando o Campeonato Brasileiro, você não vai procurar a religião, você não vai procurar Deus, porque você está feliz, você está alegre, por que você vai procurar Deus? A maioria das pessoas são assim. Então, quando o time está ruim, quando está faltando dinheiro no banco, quando a esposa abandona o lar, quando o filho some, quando alguém morre, quando a doença incurável aparece, aí as pessoas começam a se ligar na espiritualidade. Aí procura uma casa espírita. E aí eu acho que falta sensibilidade para a gente poder saber acolher, e aí tem o contexto da comunicação, que é muito importante. E tem um outro contexto, um outro ponto, outro viés da comunicação, que é esse que nós estamos fazendo agora, que nós tivemos a graça de, certa forma, ser empurrados por essa pandemia que assola a gente, que faz a gente refletir, que, por exemplo, esses programas que nós estamos fazendo agora, né? Eu acho que há muito tempo nós já devíamos ter descoberto essa forma de interação. Por exemplo, hoje nós estamos conversando com os nossos irmãos de São Borja, lá no Rio Grande do Sul, na divisa com a Argentina. Quando que isso seria possível? Antes, e o Orson já fez isso acho que 2 ou 3 vezes, a gente conversava agora há pouco, ele foi presencialmente, mas o custo financeiro, a própria dificuldade de agenda, isso dificultava bastante. Agora o Orson, toda quinta-feira, às 9h30, fala com os nossos irmãos gaúchos, e isso é que faz com que a gente tenha que crescer. E eu recebi lá uma galera, principalmente essas 2 últimas semanas, recebi o Júlio Sena, do canal Coaching Espírita, recebi o Uriel Santos, do Espiritismo 24 Horas, recebi a Ana Talavera, do canal Espirital, que já está agendada comigo, a Carol, do canal Meninas Espíritas, tem outra menina do Espírito Santo, olha, gente do Espírito Santo, gente de Minas, gente de São Paulo, já conversei com o Jorge Elahá, diretamente de Rondônia, olha que interessante, falei com Alberto Almeida, direto de Belém, falei com o André Luiz Peixinho, lá de Salvador, lá na Bahia, olha, gente, praticamente falei com o Décio Leandro lá no Campo Grande, Mato Grosso do Sul, gente de todo lado, e que essa plataforma, que essa santa internet proporcionou para a gente poder se encontrar. Então, aos poucos, nós estamos descobrindo isso, e acho que veio um meio, uma plataforma, uma oportunidade que a gente não vai abrir mão mais, porque nós estamos sabendo cada vez mais. A própria Web Rádio Espírita Idefran, que é a Web Rádio Amigo Espiritual também, lá de São Borja, justamente aproveita o que? As ondas da internet, que é gratuito. A gente não precisa pagar nada, graças a Deus, com relação a isso. Tem alguns custos de produção, evidentemente, mas a internet você tem hoje no seu celular, você pode estar andando no seu carro, você está dormindo na sua casa, você está na sua casa de praia, na sua casa de veraneio, você tem internet, você está conectado ao mundo, e evidentemente que nós espíritas estamos aproveitando isso. E agora, principalmente com essa nova linguagem, né? E aí a gente já entra no outro ponto, eu já encerro essa pergunta, que é das redes sociais também, que a gente não pode perder. E os meninos que eu citei agora há pouco, desses canais espíritas, estão ocupando esse espaço com primazia,
estão ocupando esse espaço, e claro, a gente tem aí outros, né, grandes nomes, o Rossandro Klinger, o Dutra Dias, o próprio Simão Pedro, que utilizam também as redes sociais, as plataformas Facebook, Instagram, YouTube, e a gente não pode mais deixar isso passar, isso e está cada vez mais nos integrando e deixando a gente cada vez mais próximo do, sem dúvida alguma. Carlos, você tocou em pontos essenciais aí, porque você lembra que no relacionamento pessoal, né, tem essa questão até de educativa, de saber utilizar a linguagem para se dirigir ao próximo, ao outro, né? Normalmente perde-se a sensibilidade, achando que o outro está preparado, muitas vezes não está. E na comunicação de massa, como estamos fazendo agora, por exemplo, atingindo regiões distantes ou simultaneamente, parece-nos que nós estamos sabendo aproveitar esse recurso, né, Carlos? Porque a produção de conteúdo espírita atualmente é muito expressiva, apesar de terem alguns senões no meio de tudo isso, mas é muito expressiva e de qualidade. Você considera assim também? Considero, sem dúvida alguma. Eu acho que nós estamos descobrindo pessoas interessantíssimas que estavam, de certa forma, afastadas em alguns grotões aí das regiões, escondidas, né, por timidez ou por falta de oportunidade. Então, hoje a gente vê o próprio programa Roda Viva do Espiritismo, o seu programa também aqui, esse aqui, nós estamos falando agora, é justamente uma vitrine para irmãos nossos que não conhecia, por exemplo, desse pessoal que eu já trouxe ao Roda Viva do Espiritismo, né? E a gente fala da cidade de Franca, sediado em Franca, muita gente aqui de Franca, infelizmente, não conhecia, e depois me mandam feedbacks maravilhosos no dia seguinte, falando, nossa, nunca tinha ouvido falar nesse irmão, nessa irmã, que trabalho fantástico, como é gostoso ouvi-lo, como é legal, me interessei pelo trabalho dele, etc. Então, nós aqui, como na função de comunicadores, né, a gente acaba sendo como descobridores de talentos no sentido de talentos espirituais, no sentido de ajudar as pessoas, porque esses irmãos, quando tem uma palavra, quando você fala alguém, por exemplo, conversa com alguém do norte do país, ele tem uma visão. Quando você conversa com alguém do centro-oeste, ele tem uma outra visão. Quando você conversa com alguém do sul, ele tem uma outra visão. Por quê? Porque são experiências diferentes. A gente não pode esquecer disso. Por mais que a nossa linha mestra seja Kardec, todos nós estejamos, de certa forma, ligados à nossa estrutura, que é Kardec, é o cristianismo, mas cada um, né, dança a música conforme a banda toca, né? E a gente sabe que os problemas dos nossos irmãos do norte é um, a dificuldade dos nossos irmãos do nordeste é outra, a dificuldade dos irmãos do centro-oeste é outra, do sudeste, do sul, todos nós temos dificuldades, né? Porque a gente tem que deixar claro aqui para os nossos irmãos que nos assistem, né? Já falando uma questão mais doutrinária, não existe ninguém aqui no mundo de expiação e prova que não há um pensamento ou não há uma dificuldade para ser resolvida. Pode ser que não tenha agora nesse momento, mas que ela virá num próximo, que ele já resolveu, mas o mundo de expiação e prova é isso, né? É para a gente poder, de certa forma, nos aperfeiçoarmos. O Carlos Gimenez que chegou no mundo de expiação e prova foi e o Carlos Gimenez que sair do mundo de expiação e prova tem que ser um pouquinho melhor, porque se ele for igual, se ele empatar o jogo, já não vai estar valendo tanto. Se ele for um pouquinho melhor, ótimo. Se ele for mais perfeito do que ele chegou, sob o ponto de vista doutrinário espiritual, evidentemente, que eu estou dizendo, aí sim ele terá cumprido a sua missão. E a doutrina espírita, essa maravilhosa doutrina, e deixa isso muito claro para a gente, né? Então, quando está lá no Evangelho segundo o Espiritismo que a felicidade não é deste mundo, é justamente para dizer o quê? Você vai chorar bastante, você vai chorar muito, mas ai daquele que chora e não entende por que está chorando. Ele vai continuar chorando numa próxima oportunidade, ele vai continuar chorando numa próxima encarnação. Então, se você chora bastante, mas reflita por que do choro, porque às vezes a gente procura a solução do choro, né, o porquê do choro fora. É alguém que não gosta de mim, é alguém que o mundo é injusto comigo, é alguém que faz isso, é a sociedade que não me acolhe, é o sistema, quando, na verdade, os meus valores interiores, né, Orson, os meus valores são prioridades que eu coloquei dentro do meu coração que estão distantes daquela do Cristo. Porque nós não podemos nos esquecer, se existe alguém perfeito que passou aqui, e Allan Kardec teve essa sensibilidade de perguntar isso lá, deixar registrado no Livro dos Espíritos, né? Tá bom, se vocês estão falando para a espiritualidade, né, de forma metafórica aqui, gente. Se vocês estão falando aí, Allan Kardec falando, se vocês estão falando aí que nós temos que ser perfeitos, então dá um exemplo para nós de perfeição, porque nós ainda carecemos
de dados concretos, dados concretos, objetivos e palpáveis, né? E a espiritualidade, evidentemente, disse: Jesus. Se você quer ser alguém melhor do que chegou aqui, siga Jesus Cristo Nazaré. Bem, ouvimos então essas colocações de Carlos Gimenez, esse especialista em comunicação, nos chamando a atenção para melhorarmos a comunicação espírita e que possamos ter um aprendizado um pouco melhor dentro desse campo para não ficarmos agindo apenas como amadores. Uma entrevista realmente muito boa, trazida pelo nosso Orson Peter Carrara. E agora, então, nós vamos para a poesia espírita. E hoje vamos trazer um poeta do além que retornou através de Chico Xavier e o nome dele é Raul Leone. Vamos, então, conhecê-lo a partir de agora. Poesia espírita. Raul Leone foi um poeta fluminense, ou seja, do estado do Rio de Janeiro. Ele nasceu em Petrópolis, no ano de 1895, e veio desencarnar na mesma região, mas em Itaipava, com 31 anos de idade. Portanto, retornou ao mundo espiritual bem jovem ainda. Mas ele foi bacharel em Direito, deputado estadual e depois secretário de governo. E dominava muito a arte poética e foi amigo de Olavo Bilac e deixou um livro com poesias que é a obra Luz Mediterrânea. E Raul Leone retornou através da psicografia do nosso querido médium Chico Xavier, comparecendo com seus poemas no livro Parnaso de Além Túmulo, que temos aqui trazido o seu conteúdo em nosso programa. Porque Parnaso de Além Túmulo é obra muito falada, mas nem todo mundo lê, porque é um livro que só contém poesias, nem todo mundo está ligado à arte poética. E nós temos trazido o conteúdo de Parnaso de Além Túmulo, principalmente para destacar a versatilidade da mediunidade de Chico Xavier, recebendo poetas do além, tanto brasileiros quanto portugueses, das mais diversas épocas e escolas poéticas. Isso é realmente fantástico. Muito bem, vamos então conhecer aqui de Raul de Leone alguns dos sonetos que ele escreveu e que estão publicados no Parnaso de Além Túmulo. Nós escolhemos 3 sonetos para destacarmos aqui no programa. Vamos ao primeiro, que Raul de Leone intitulou Luta. Aí na terra, as bem-aventuranças são o sonho que o espírito agasalha, mas, mesmo após a morte, a alma trabalha buscando o céu das suas esperanças. Muita vez, quando pensas que descansas, além te espera indômita batalha, onde o suposto gozo se estraçalha sob o guante acerado das provanças. Para cá do sepulcro, a dor antiga, que nos traz o desânimo, a fadiga, sob a luz da verdade se atenua. A febre das paixões desaparece. O espírito a si mesmo reconhece, mas a luta infinita continua. Eis então o primeiro soneto, ditado por Raul Leone, através de Chico Xavier. Vamos ao segundo, que ele intitulou Na Terra. Renascendo no mundo da quimera, ao colhermos a flor da juventude, é quando o nosso espírito se ilude, julgando-se na eterna primavera. Mas o tempo da sua mansuetude, pelas sendas da vida nos espera, junto à dor que esclarece e regenera, dentro da expiação estranha e rude. E ao tombarmos no ocaso da existência,
nós revemos do livro da consciência os caracteres grandes, luminosos. Se vivemos no mal, quanta agonia! Mas se o bem praticamos todo o dia, como somos felizes, venturosos. Então eis aqui o soneto Na Terra, de Raul Leone, através do Chico Xavier, e nos lembrando que a vida depois da morte nos espera e que esse futuro depende se cultivamos o bem ou o mal aqui na Terra. Bem, vamos a um último soneto que ele escreveu através de Chico Xavier e que ele intitulou Pós-Mortem. O soneto é o seguinte: depois da morte, tudo aqui subsiste, neste além que sonhamos, que entrevemos, quando a nossa alma chora nos extremos dessa dor que no mundo nos assiste. Doce consolação, porém, existe aos amargosos prantos que vertemos, do conforto celeste os bens supremos ao coração desalentado e triste. Também existe aqui a austera pena, a consciência infeliz que se condena por qualquer erro ou falta cometida. E a morte continua eliminando a influência do mal, torvo e nefando, para que brilhe a perfeição da vida. Eis então o poeta Raul Leone retornando através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, com seus sonetos publicados no livro Parnaso de Além-Túmulo, provocando para nós reflexões sobre a vida e a morte. E já que tivemos reflexões com este nosso poeta do além, vamos então para o vídeo de Para Viver Melhor, para que possamos refletir um pouco mais, à luz do Espiritismo, sobre a existência humana. Vamos então colocar o vídeo no ar. Quem não tem algum problema, vez ou outra, ou mesmo continuamente, de convivência familiar? Quem consegue viver sempre em plena harmonia e felicidade com aqueles que formam o lar? Realmente, não é fácil manter o entendimento, o diálogo e a convivência sadia com as pessoas que formam nosso ninho doméstico. Mas estamos reencarnados exatamente para realizar o aprendizado da compreensão, tolerância, paciência e colaboração com os familiares. Lembremos que somos espíritos reencarnados e que os laços de família remontam às existências passadas e que hoje é o momento de quebrar as algemas do ódio, do ressentimento, das paixões, do egoísmo e do orgulho que prejudicaram antes a convivência. Construamos uma família feliz. Se você gostou desta mensagem, compartilhe. Entendendo com o Espiritismo. Hoje vamos conversar sobre um tema que já mexeu muito com os seres humanos em toda a sua história, tanto no Oriente como também no Ocidente, e que ainda hoje, neste início de terceiro milênio, ainda mexe conosco, talvez de uma forma agora diferente, por causa dos avanços da ciência e também por causa da influência do Espiritismo, mas que algumas doutrinas religiosas ainda insistem em manter. Estamos aqui, na verdade, nos referindo à questão dos anjos e demônios.
Muitas pessoas consideram que nós espíritas não acreditamos nem em anjos, nem em demônios, que isso não faça parte do espiritismo. Mas quem pensa assim está um pouco equivocado. Se nós pensarmos nos anjos como seres assim criados por Deus, ou seja, já criados bons e perfeitos, e se pensarmos nos demônios como seres decaídos, que se revoltaram contra a divindade e foram colocados por Deus, então, apenas e tão somente para fazer o mal aos seres humanos por toda a eternidade, bem, nesse caso, nós não acreditamos. Isso não faz parte do Espiritismo. Mas, no Espiritismo aprendemos que os anjos nada mais são do que os espíritos que todos nós somos. São os espíritos que chegaram à perfeição. São espíritos superiores. São espíritos perfeitos, espíritos puros e que trabalham ligados diretamente a Deus, distribuindo suas ordens por todo o universo e fazendo a sua parte na missão de nos elevar, de velar por nós, de nos conduzir para o caminho do bem. Por isso, a chamada doutrina do anjo da guarda, ela pertence sim ao Espiritismo e é estudada já em O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Então, nesse sentido de anjo ser sinônimo do Espírito perfeito, não há problema nenhum, faz parte do Espiritismo. Ao mesmo tempo que, para o Espiritismo, os chamados demônios nada mais são do que espíritos que ainda estão no mal. Mas, como espíritos que são, eles vão paulatinamente ter um encontro consigo mesmos e com a lei divina e vão se tornar bons e vão caminhar também para a perfeição. Para o Espiritismo, é incompatível com a sabedoria e a justiça de Deus ele ter criado seres especiais. Os anjos, já perfeitos, e que não precisam fazer nada, e os demônios, que nunca poderão ser bons, e sempre farão o mal aos homens. E, aliás, nós, seres humanos, seríamos uma terceira categoria nessa criação divina, porque, segundo o catolicismo, o ser humano pode se tornar uma alma santa, mas jamais um anjo, porque o anjo já é um ser especial, criado anjo por Deus. Isso o Espiritismo não aceita e considera, inclusive, ser um pensamento ilógico. Allan Kardec trabalhou esse tema não apenas em O Livro dos Espíritos, mas também no livro O Céu e o Inferno. Aliás, ele está aqui nas minhas mãos. Deixa eu aqui mostrar. Esta é uma edição da LAC, na tradução aqui feita, não de Guilherme Ribeiro, mas a tradução de José Herculano Pires, sendo que parte da segunda parte do livro foi na tradução do João Teixeira de Paula. Então, ele vai, na verdade, dedicar um capítulo para tratar sobre os anjos, que é o capítulo 8, e um capítulo para tratar sobre os demônios, que é o capítulo 9 desta obra, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. E vamos lembrar aqui que o famosíssimo filósofo grego Sócrates, ele afirmava, aliás, afirmou isso durante a sua vida inteira, que ele recebia ensinos e conversava muito com o seu daimon, que na tradução livre significa demônio. Mas lá na antiga Grécia, antecipando o cristianismo e o Império Romano, daimon
para os gregos, significava apenas e tão somente espírito. Então Sócrates dizia que muitos dos ensinos que ele propagava, na verdade não eram dele, mas eram do daimon, do espírito, que o ensinava. Aliás, quem pegar o livro Diálogos, que é um livro de Platão, que foi discípulo de Sócrates, vai ver os diálogos de Fédon, Críton, vai ver a apologia de Sócrates, e ele sempre afirmando isso, que ele dialogava com o seu daimon, ou seja, com o seu espírito protetor, com o seu instrutor espiritual. E muito da filosofia dele provinha, na verdade, dos ensinos desse espírito, naturalmente, um espírito superior. Então, nem sempre a palavra demônio foi entendida como um ser do mal, como um espírito perverso. Isso só vai acontecer bem depois, ao longo do cristianismo e principalmente com o catolicismo, que vai começar a fazer essa distinção. Mas o espiritismo não aceita isso, que existam seres eternamente voltados ao mal por ordem de Deus, como também não aceita que existam seres eternamente voltados ao bem por criação divina. Para nós espíritas, todos somos espíritos, criados simples e ignorantes por Deus e com todo o potencial divino conosco para desenvolvimento. Porque temos que sair dessa simplicidade e ignorância para chegar ao ápice do progresso, que é a perfeição. Quando chegarmos nisso, podemos ser chamados de anjos. Enquanto estivermos na fieira do mal, até podemos ser chamados de demônios. Mas isso é passageiro, não é uma coisa eterna. Nós vamos viver aqui na Terra, como em outros mundos, vamos fazendo as nossas conquistas morais e espirituais até esse estado de perfeição. Então, para o Espiritismo, não existem anjos enquanto seres predestinados ao bem e à felicidade, como não existem demônios como seres predestinados a sempre fazer o mal. Para o Espiritismo, as palavras anjos e demônios apenas e tão somente configuram, primeiro, seres que chegaram à perfeição, a chamada angelitude, e outro nome, seres que ainda estão no bem, que ainda não entenderam a lei divina, que ainda não conseguem fazer o bem, mas que chegaram lá. Então, hoje eles estão no mal, mas amanhã estarão no bem. Como nós, que já passamos por esse grau e estamos nos aperfeiçoando, se ainda não conseguimos sermos do bem totalmente, mas nós estamos nessa caminhada e já superamos o mal, pelo menos o mal hediondo que não mais cometemos. E aí nós vemos justiça divina, ou seja, que é da lei que todos os seres criados por Deus, no seu devido tempo, com seus próprios esforços, realizando a sua caminhada, cheguem à perfeição. Esse, portanto, é o entendimento que o Espiritismo possui sobre esse tema dos anjos e dos demônios. E assim, chegamos ao final de Ante os Novos Tempos. Foi muito bom estar com você, estudando o Espiritismo e a sua aplicação nas mais diversas circunstâncias da nossa vida terrena e também com esse olhar para a vida futura depois da morte. Bênçãos de paz e de luz em seu coração, em sua vida, que possamos nos encontrar
na próxima semana e assim desejando a você um grande abraço sobre as bênçãos divinas e também de Jesus, nosso Mestre. Até nosso próximo encontro. Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos de Mário. Orientação Espírita, o seu canal de Espiritismo no YouTube. Esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor.